muitas vezes, e como a gente precisa, irmão, ser lembrados, como a gente precisa que isso seja lembrado, ratificado dentro de nós. Quanto mais a gente entender a respeito disso daqui, mais abençoado a gente é. Sobre os efeitos, né, da palavra de Deus. Alguma vez você já usou essa expressão grosseira? Alguém aqui alguma vez já usou essa expressão grosseira de dizer assim: a minha vida está um caos? Talvez alguém que está aqui diga, que eu me lembro, não, mas eu já ouvi algumas pessoas de vez em quando tem gente que fala assim. E há quem não chega a dizer a minha vida está um caos, mas diz a minha vida está um caos, só que usando outro adjetivo, né? Outra palavra, minha vida está uma bagunça. Olha, minha vida está de cabeça para o alto, né? Está tudo bagunçado. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos lá, pegar como base 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim, vou colocar com o título, talvez eu mude, mas acho que vai ficar com o título dos efeitos da palavra de Deus. Diz assim, olha, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Agora, olha isso aqui, irmãos. Como que você vai compreender? Por isso que a Bíblia diz que a pessoa natural não consegue as coisas, não consegue entender as coisas do Espírito. Como é que você vai entender esse versículo 6? Se ele diz assim, olha, nisto resultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Ou seja, se alegrem verdadeiramente. É isso que está dizendo no versículo 6. Se alegrem verdadeiramente nesse tempo, embora nesse tempo que a gente está vivendo hoje, no presente, vocês sejam conquistados. Fiquem tristes por causa de várias provações, várias tribulações. Espera aí, eu tenho que ficar alegre, embora eu fique triste. Olha só. Se alegrem verdadeiramente, embora no presente vocês sejam conquistados por várias provações. Tem que ficar alegre, embora eu fique triste. É isso mesmo. E é isso mesmo. Tem que ficar alegres, sejam alegres verdadeiramente, embora nesse presente tempo vocês sejam conquistados, aborrecidos, afrontados por várias provações, várias tribulações. E esse tempo aqui que o apóstolo Pedro está falando é o tempo que a gente está vivendo, é o tempo presente, é o hoje. E que várias provações são essas? É tanta coisa, né? Tem dia que é mais tranquilo, mas tem dia que vai acumulando um aborrecimento, uma ira, uma chateação, uma impaciência. Às vezes começa por coisinhas. Você acorda e você diz assim: obrigada, meu Deus, e abre os olhos, obrigada, meu Deus, por mais um dia. Não, a gente costuma fazer isso, só depois a gente vai fazer oração. E aí você já fica aquela fé, hoje vai ser uma oração, hoje vai ser uma bênção. Aí muitas das vezes começa. Às vezes de manhã cedinho o vizinho já coloca uma sofrência bem alta. A paciência já começa a diminuir. E aí? De manhã cedo, pelo amor de Deus. Coloca dessa altura, sua mão acorda já. E aí começa algumas coisinhas que vai diminuindo a paciência. Você acordou dizendo que o dia ia ser uma bênção, determinou, mas começa a acontecer coisas, alguém te aborrece, aborrecimentos no trabalho, na rua, começa. Quando pensa que não, você está chateado, você está aborrecido,
você não imaginou que ia passar por aquilo naquele dia. Várias provações, várias tribulações. E essas várias provações, elas entristecem, elas aborrecem. Como é que eu posso ter assim? A gente tem que se alegrar de verdade. Se alegrar de verdade, é isso que ele está dizendo. Embora vocês fiquem tristes, porque nesse presente tempo é muita coisa. Eu dei exemplos simples, mas coisas acontecem que deixam a gente triste, aborrecido, chateado. Coisas acontecem, às vezes você vê pessoas fazendo injustiça, maldade, você vê pessoas fazendo fofoca, falando asneira, falando mal de Deus, do mundo, da igreja, dos irmãos, algumas coisas que acontecem que te irrita mais do que irritar, às vezes provoca a ira, porque nós somos humanos, né? E às vezes a gente fica irado, fica aborrecido, chateado, com raiva. Quantas vezes você não diz assim, não? Quantas vezes você não vai orar exatamente porque o teu coração está cheio de aborrecimento, cheio de chateação? Antes da gente ir lá para o versículo que eu quero, deixa eu meditar mais um pouco aqui. E ele diz assim: vocês têm que se alegrar de verdade, de verdade. Embora o presente, agora, no tempo que vocês estão vivendo, vocês sejam conquistados por várias provações. E nesse tempo aqui, eu preciso me alegrar. E que tipo de alegria é essa? É a alegria da paz. Da paz. Porque a única coisa que pode tirar a paz do crente é o pecado. A única coisa que pode tirar a paz do crente é o pecado. E até mesmo no sofrimento, o crente ele tem paz, mas no pecado ele não tem paz. Porque, eu não me lembro quem foi que falou isso, mas um pregador aí bem conhecido, que já não está mais de mostrar esse plano aqui. E ele dizia assim: para o mundo, a paz tem a ver com os acontecimentos, tem a ver com as circunstâncias. Para o crente, a paz é uma pessoa, não é ninguém. Para o crente, a paz, ela é uma pessoa. Então, vocês ficam tristes com algumas coisas que acontecem, mas se alegrem, porque isso passa. E a gente sabe, irmãos, o que mais mantém a gente firme, de pé, cheio de fé, é exatamente essa certeza de que no futuro nós vamos viver livre de todas as aflições. A gente tem essa certeza, essa convicção. E é isso que ele fala aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Se alegrem verdadeiramente agora, no presente, nesse tempo que vocês estão vendo, que, embora necessário seja conquistado por várias provações do versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, reduz em louvor, glória, uma revelação de Jesus Cristo. E ele fala o seguinte, que o ouro, ele é provado pelo fogo, para deixar puro, para ver se é ouro mesmo. O ouro fica puro, e ele está dizendo: o ouro passa pelo fogo, para que ele seja provado como ouro sem mistura, sem adulteração. O ouro precisa passar pelo fogo. E ele diz assim: e a fé de vocês nem se compara com o valor do ouro. Ela é muito mais valiosa do que o ouro. Então, se o ouro precisa ser provado para ver se é realmente puro, a fé de vocês, que vale muito mais além do que o valor do ouro, também deve ser provada para ver se é pura. Para ver se é pura, sem adulteração, sem falsificação. E é aquela coisa, né? É na provação que a gente vê quem é crente mesmo. E as provações, as dificuldades, tempos difíceis, normalmente deixam o crente mais crente. Quem não é crente esmurece, mas quem é crente fica mais crente. Porque a palavra de Deus está dizendo que essas provações deixam a nossa fé provada como pura, como verdadeira, sem falsificação. E
esse tempo passa. E lá a gente vai estar livre de tribulação. A gente tem que se alegrar hoje. Se alegrar, servir a mesma, apesar de toda a tribulação, das dificuldades, servir a Deus, adorar a Deus, cantar louvores. Isso a gente pode fazer agora, no presente, porque lá, agora é muito importante para a gente, porque lá a gente vai louvar sem dificuldade, sem tristeza, sem aflição. E aqui, só quem é crente mesmo, só quem é crente, no sofrimento, na dificuldade, na tribulação, está louvando, está adorando, está glorificando a Deus, porque aqui só quem é crente mesmo. A gente não pode mudar as circunstâncias. Algumas coisas inevitavelmente acontecem e a gente não tem esse poder de mudar. Mas a gente pode mudar a nossa atitude, o nosso posicionamento diante dos acontecimentos, diante das circunstâncias. Então, se eu não posso mudar isso que está acontecendo, até porque eu não tenho controle sobre a vida de outras pessoas, a vida do fofoqueiro, do maldizente, do incrédulo, do perverso e das pessoas que nos rodeiam, da pessoa que você lida com ela no trabalho, você tem como mudar. Então, você pode mudar o seu posicionamento, a maneira como você lida com a situação. Lá vai ser fácil louvar. Lá a gente vai adorar a Deus sem aborrecimento, sem chateação, sem provação, sem aflição. Não tem lá. Estava demorando. Dava para ela beber. Lá não vai ter problema nenhum, meu irmão. A gente vai louvar a Deus sem problema, sem vontade de chorar, sem aperto no coração, sem notícia ruim. Então, aqui a gente, o apóstolo Pedro está dizendo, aqui, nesse tempo que vocês estão vendo, esse tempo passa muito rápido, muito rápido. E é nesse tempo que vocês, embora vocês enfrentem muitas tribulações e provações, mas vocês precisam se alegrar de verdade. E essa é a orientação do apóstolo Pedro. E eu perguntei no começo se alguma vez você já se sentia vida está no caos. Embora aqui, nesse presente tempo, a gente enfrenta muita luta, muita dificuldade, cada um sabe das suas lutas que enfrenta, cada um sabe das coisas que te incomodam. Tem uma orientação de Davi, vai lá, Salmo 37, que você conhece, mas ela vem para nos lembrar quanto é importante fazer isso aqui. 37. Salmo 37. Algumas coisas que nos deixam tristes, outras que nos deixam muito aborrecidos. Tem coisas que a gente se ira mesmo. Quero ver quem é que não fica irado com a injustiça, com a perversidade, com a maldade. Se tem uma coisa que é difícil você lidar, é quando você vê uma pessoa perversa que ninguém consegue parar ela e ela prospera na perversidade, ela continua fazendo maldade, ela continua ali na sua obstinação. E muitas das vezes você quer falar, você quer orientar, quer mostrar a verdade, mas ela é obstinada, ela é orgulhosa, ela é soberba, ela é arrogante, ela não dá, ela acredita que ela está certa, a verdade está com ela. E aí como é que você lida com a justiça? Sendo que ela, na obstinação, na arrogância, acredita que ela está com a verdade, sendo que você está vendo que ela não apenas está no caminho errado, como está prejudicando outras pessoas. Como é que você lida com isso? Fácil não. Fácil não. Dá vontade de fazer o quê? Eu nem sei, dá vontade de... E aí a gente fica angustiado.
angustiado, fica chateado, fica aborrecido, fica com raiva. Ficamos. E aí, Davi fala isso daqui é uma semente de paz. Isso aqui é uma semente de paz. Olha só, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Ou seja, já calma no Senhor, espera, ou seja, seja paciente. Esperar é paciência, tá? Descansa no Senhor e seja paciente. Mas assim, não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho. É o que eu acabei de falar. Não fique irritado por causa dessas pessoas perversas, injustas, malignas, incrédulas, que ninguém consegue parar elas, que prosperam no seu caminho, por causa dos que levam a cabo seus maus desígnios. Ou seja, consegue concluir maus desígnios, maus projetos, desígnios de prejudicar o próximo, consegue concluir. E eles assim não ficam irritados com essas pessoas. E no 8 ele diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente só acabará mal. Olha essa orientação, olha essa orientação aqui do Salmo. Deixa a ira, a gente fica mesmo. Deixa a ira, abandona a raiva, não tire esse ódio, porque isso só vai trazer prejuízo. Isso vai acabar mal, isso vai te prejudicar. A gente precisa dar atenção à palavra de Deus, né? E essa orientação aqui é uma semente de paz. É uma semente de paz. Recebemos uma semente de paz lá, dizendo que a gente precisa permanecer firme, alegres e firmes, embora aconteça muitas coisas nesse presente tempo para nos conquistar. E aqui está dizendo que não pode ficar com raiva, não, abandona a ira, a impaciência. Espera, te acalma, seja paciente. Se você acumular essa ira, essa raiva no teu coração, você só vai se prejudicar. Então, abandona, tira, limpa meu coração. Isso daqui, ela é uma semente de paz. Eu perguntei para você se alguma vez você já falou assim: minha vida está no caos. Às vezes acontece tanta coisa, tantas coisas. E algumas vezes eu tenho certeza que alguns de vocês já chegaram aqui na igreja depois de um dia que você enfrentou tanta coisa, tanto aborrecimento, tanta chateação, que você chegou aqui, sabe, com aquela coisa dentro de você, aquele pensamento dizendo assim: hoje foi o dia. Eu tenho certeza que alguém já chegou aqui assim. Alguém já veio para a igreja cansado. Já veio, sabe, de um dia daqueles. Pior é quando esses dias daqueles demora a passar. Dia, uma semana, demora a passar e é só aborrecimento, é só chateação. Aí tem gente, quando parece que ajeita de um lado, arrebenta do outro. Ou quando quer ajeitar de um lado, pensa e projeta em ajeitar, já arrebentou já de outro e de outro lado, ele dizendo assim: minha vida está no caos. A palavra de Deus, ela é semente. Ela é semente. E aonde ela é plantada, ela germina. A palavra de Deus, aliada ao Espírito Santo, transforma o caos em beleza, em boniteza, como fez lá em Gênesis 14. Havia um caos, mas a palavra de Deus, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse, e Deus disse a palavra de Deus, a quando Ele diz. E quando você vem aqui, você escuta a palavra de Deus, e ela, aliada ao Espírito Santo, produz beleza e vida. E isso está escrito. Deixa eu ver esse nome aqui. João capítulo 6, que coisa linda. Vamos lá, João
63. Olha que coisa linda, irmãos. 63, diz assim, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Olha isso, olha isso. Você precisa despertar hoje para as palavras que você tem ouvido. As palavras que você tem ouvido são Espírito e vida, são capazes de transformar o caos em beleza, porque são as mesmas palavras que foram ditas lá no princípio. Quando Deus disse, Deus continua dizendo, e a palavra é Jesus Cristo, aliada ao Espírito Santo, quando você tem, e quando você dá valor, quando você prioriza, cuida, zela pelo Espírito Santo que está dentro de você, e você acolhe a palavra de Deus, ela gera vida. A semente da laranja vai plantada, ela vai dar laranja. A semente de manga vai dar manga. São sementes. E ela que plantar vai dar. Se plantar limão, vai dar limão. Se plantar abacaxi, vai dar abacaxi. As palavras de Deus são semente. Quando você as acolhe no coração, ela vai gerar aquilo que a palavra, a semente de paz vai gerar paz, a semente de prosperidade vai gerar prosperidade, a semente de saúde vai gerar saúde, a semente da libertação vai gerar libertação. E toda a palavra de Deus que você acolhe no coração, ela vai germinar. Você precisa acolher o coração e principalmente no celeitamente, porque quanto mais você acolhe, medita, pensa, repensa, reflete sobre aquilo que Deus falou contigo, no celeitamente, você acumulando as palavras de Deus celeitamente, aí elas vão sair pela tua boca e vão plantar na tua vida, vão plantar paz, alegria, harmonia, prosperidade, porque muitas das vezes, no momento da tribulação, do aborrecimento, da chateação, as pessoas, o que eu vou te falar aqui, infelizmente é verdade, as pessoas falam contrário ao próprio Deus. Deus, Ele nunca fala do problema, Ele fala da solução. As pessoas falam mais dos problemas, falam mais da dificuldade, as pessoas falam mais da doença, falam mais da dificuldade, falam mais da miséria, falam mais do diabo, mas não fala. O próprio Deus, Ele fala de solução. E a nossa mente, com o celeiro cheio de sementes, que são vida, Espírito e vida, elas vão sair pela nossa boca, plantando na nossa vida, e vão gerando tudo que a gente plantar, ela vai germinar. E para isso, finalizando, para isso a gente precisa trabalhar em nós, né? Orar, pedindo: Deus, põe guarda na minha boca. Deus, eu sei que alguns de vocês já oraram dessa forma. Eu também já orei muito. Talvez a gente, quando eu digo assim, eu também já orei muito. Mas refletindo em tudo que a gente está estudando aqui, eu orei pouco. A gente precisa orar mais, pedindo: Deus, põe guarda na minha boca. Porque da nossa boca tem que sair sementes para a nossa vida, para germinar prosperidade, paz, saúde, felicidade, harmonia, cura. Então eu já pedi
para que o celeiro da nossa mente esteja cheio de sementes, né, que vai plantando, e também formar um novo hábito, porque é conosco, somos nós que trabalhamos a nossa maneira de agir. Até colocar uma coisa aqui, que ao mesmo tempo que não tem muito a ver, mas você vai entender. Um testemunho de um rapaz que ele é homossexual, só que ele transformou todo o corpo dele, foi uma vida homossexual. O corpo dele foi transformado no corpo de uma mulher e foi uma vida homossexual. Então, ele dando testemunho dele, ele disse que ele teve que criar novos hábitos. Ele disse que ele enfrentou muitas críticas. Quando ele deu testemunho, ele disse que ele ainda estava enfrentando muitas críticas de pessoas dizendo: mas o jeito que ele fala, aí denuncia, mas o jeito que senta. Então ele disse que ninguém, foi ele que teve que trabalhar nele novos hábitos e mudar. Ele teve que trabalhar, mudar a maneira de sentar, mudar a maneira de andar. O que eu quero dizer? Nós precisamos criar novos hábitos. O hábito de falar, o hábito de pensar, de meditar, no momento do caos, no momento da dificuldade. Se eu refletir na situação, vou ficar exatamente o contrário do Salmo 37, versículo 6, que diz que eu preciso ter paciência e não ficar olhando, não ficar preocupado com essas pessoas perversas, malignas, injustas, mas que eu tenho que ter paciência e abandonar a ira, abandonar o furor, porque isso vai me prejudicar. Se eu ficar concentrada nessas coisas, a ira, o furor vai se acumular dentro de mim. Não, vou criar novos hábitos. Vem o que? A chateação, vem o aborrecimento. Vou procurar louvar, vou procurar unir, vou procurar orar, vou procurar ler a Bíblia. São os novos hábitos, e são esses hábitos que vai me ajudar a não plantar sementes que vão destruir a própria vida, porque as palavras da gente são semente, e a palavra tem poder. Mudar um novo hábito, para quê? Porque a maneira como eu vou me importar diante das situações, eu vou aprender a falar aquilo que eu quero que se materialize, porque eu já sei que as palavras, a palavra aliada ao Espírito Santo, ela materializa aquilo que é falado. Teve a prova disso lá no princípio. Então eu quero que se materialize. Acolher com fé, tá? Não é entrando no ouvido e sair do olho, não é aquele tipo de coisa que quando termina a reunião lá na porta da igreja você não sabe o que foi pregado, mas é acolher com fé as sementes que é plantada. Se é semente de cura, acolher o coração. Se é semente de paz, acolher o coração. Acolher no coração a semente que é plantada. O coração, o cérebro da mente. E o que você já sabe, né? Se alimentar bastante dessas sementes. Se alimentar. Quanto mais eu me alimento, mais elas vão saindo pela minha boca. E tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Tudo que a gente semear, isso a gente, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Deixa eu finalizar contigo com o versículo aqui. Isaías 40, vai lá. Isaías 40. Antes, deixa eu dizer aqui. Pode falar que a gente vai meditar lá, não. Isaías 40. Ia falar outra coisa que não deixa para hoje.
adoecimentos do dia, com o trabalho, as coisas, às vezes parente, né? Às vezes vizinho, eu não sei, né? Não sei, às vezes tem. Eu não tenho problema com o vizinho, graças a Deus não tenho, mas às vezes tem gente que tem. E eu não sei como é que você chega aqui, às vezes são problemas no trabalho, problemas profissionais que persistem, que acontece um dia, o outro dia ainda não se resolveu, já deu uma semana ainda não se resolveu, e às vezes você chega aqui com os problemas do tempo presente, desse tempo aqui, do tempo que a gente está vivendo. Mas ainda que você chegue cansado, olha o que ele diz aqui, capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, a sua sabedoria, né? 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente passa por muitas coisas nessa vida, coisas que é no tempo presente, nesse tempo aqui, mas é nesse tempo que a gente precisa continuar firme, louvando a Deus e crendo que a gente tem um Deus que sempre vai renovar as nossas forças. A gente vai permanecer adorando, louvando a Deus em meio às dificuldades, acreditando que vai chegar o tempo que a gente vai louvar sem dificuldade nenhuma, sem aflição nenhuma. É só louvor, é só felicidade, é só alegria, porque essa é a promessa daquele que não mente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Se coloque de pé. Isso, se coloque de pé. Feche os teus olhos. A semente que é plantada, você precisa colher no teu coração.